Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 67. Satyam Jnanam Anantam Brahma Vishuddham Parang Svatasitham Nityanandaikarasam Pratyaga Abhinnam Nirantaram Jayati. As 7 perguntas do aluno foram respondidas com o verso 60. E a partir do verso 61, o professor estende a resposta para a 7ª pergunta, ou seja, Atma, Anatma, Viveka. E essa ampliação é feita em 3 etapas. Este é o tópico mais importante do Viveka Chudamani. Isso é chamado de Mahavakya Vichara. Das 3 etapas, a primeira etapa, a investigação sobre o significado da palavra eu, estudamos dos versos 61 a 65. O significado convencional da palavra eu inclui o complexo corpo, mente e sentidos. Agora, no significado revisado, excluímos o complexo corpo, mente e sentidos intelectualmente, como sendo anatma. Assim, a palavra eu significa atma. E atma é da natureza da consciência e da felicidade, com os 5 fatores que vimos. Isso é chamado de Tvampada Vichara, Tvampada Chodanam, Tvampada Lakshyartha. Tvam significa você. E é assim que o professor se dirige ao aluno em uma classe de Vedanta. E quando o aluno recebe esse ensinamento, ele deve converter o você em eu. E esse eu deve ter o significado refinado e revisado. Portanto, é chamado de Ahampada Lakshyartha e Ahampada Shodhita Artha. Agora estamos chegando a Tat Padartha ou Brahma Padartha. O professor está introduzindo o tópico de Brahman pela primeira vez. E este Brahman é discutido apenas nas Upanishads. Portanto, tudo o que precisamos saber sobre Brahman, devemos nos basear nas Upanishads. De diferentes Upanishads, Shankaracharya extrai a mensagem sobre Brahman, mais especialmente da Taittiriya Upanishad e do 6º capítulo da Chandogya Upanishad, chamado Sadvidya. Com base nisso, Shankaracharya descreve a natureza de Brahman, tanto o Swarupa Lakshanam, isto é, a natureza de Brahman como ela é, e também Tatastha Lakshanam, a natureza de Brahman como entendida do ponto de vista do mundo. Isso é chamado de Tatastha Lakshanam. Primeiro, Swarupa Lakshanam, a natureza de Brahman como ela é apresentada. Isso com base no famoso mantra da Taittiriya, Satyam Jnanam Anantam Brahma. Esse verso 67 vimos na última classe. Satyam significa realidade absoluta, com o que queremos dizer aquilo que possui existência independente. E por que enfatizar independente? Porque do ponto de vista vedântico, além de Brahman, além de Atma, tudo o mais existe dependentemente, seja na forma de existência empírica, ou seja, o mundo, ou na forma de existência subjetiva, ou seja, o sonho. Mas ambas são existências emprestadas. Portanto, Brahman é chamado de realidade absoluta, por ter existência própria, e por isso ele sempre existirá. A existência emprestada é perdível, enquanto que a existência não emprestada sempre existirá. Assim como o fogo sempre será quente, Brahman sempre existirá. Então, Satyam. E Jnanam. Jnanam significa da natureza da consciência. A consciência de 5 fatores que vimos antes como a natureza do indivíduo. Agora, a natureza de Brahman é apresentada como a mesma consciência. Isso será útil para nós mais tarde, para equiparar o eu individual e Brahman.
Tudo isso deve ser lembrado para ser utilizado posteriormente. Portanto, Satyam Jnanam e Anantam, um adjetivo muito importante. Anantam significa ilimitado, indicando que a consciência não é um produto temporário que existe apenas no cérebro. A consciência manifesta-se no cérebro, mas existe também fora dele, porque a Upanishad usa o termo Anantam. Essa onipresença da consciência é conhecida apenas através de Shastra Pramanam. Se alguém disser, não aceito Shastra Pramanam, por favor, prove logicamente como a consciência é onipresente. Não seremos capazes. Portanto, a ilimitação da consciência é conhecida a partir de Shastra Pramanam. O que é Shastra Pramanam? Satyam Jnanam Anantam Brahma, ocorrendo na Taitriya. Portanto, Anantam, muito importante. Anta significa limite. Anantam significa ilimitado. O Vedanta fala sobre limitações tríplices: limitação espacial, limitação temporal e limitação objetal. Por exemplo, encontrado apenas aqui, não em outro lugar, é limitação espacial. E está presente apenas durante este período, é limitação temporal. E é apenas uma cadeira, não uma mesa. É apenas um homem, não uma mulher. Isso é chamado de limitação objetal, o vastu parichadaha. E Brahman está livre de limitações espaciais, temporais e objetais. O que significa que Brahman não é um dos objetos da criação, distinto de todos os outros objetos. Não é um objeto de forma alguma. Assim, Satyam Jnanam Anantam Brahma. E então Vishuddham é puro, livre de todos os tipos de impurezas, físicas, emocionais e intelectuais, inclusive na forma de ignorância. E Param é transcendental. Tudo isso vimos na última classe. Estou apenas repassando. Param significa transcendental, absoluto. Transcendental significa não estar dentro do domínio do tempo e do espaço. Portanto, não relacionado a nenhum objeto dentro do tempo e do espaço. Não relacional. Assim, Param, transcendental. Svatasitham, autoexistente e autorrevelador, como o princípio consciência. Autoexistente e autoevidente é chamado Svatasitham. Até aqui vimos. Agora, indo para a segunda linha, Nitya Ananda Ekarasam. É da natureza do eterno Ananda. Isso também vimos antes, como a natureza de Atma. Ao discutir Ananda Maya Kosha, falamos sobre Ananda refletido ou experiencial. Naquele momento dissemos que o Ananda refletido só é possível por causa do Atma, que é o Ananda original, com um rosto original. Como pode haver o rosto refletido no espelho sem o original? Lá falamos sobre o Ananda original, indiretamente. E aqui dizemos, Brahman é o Ananda original, Ananda não experiencial, Ananda não graduado, Nitya, ou Ananda eterno. E que tipo de Ananda? Ekarasam. A palavra Ekarasam é usada para felicidade ou Ananda, e também para consciência. É uma palavra muito significativa no Vedanta, transmitindo um conceito único. Embora eu possa pular esse tópico, vou mencioná-lo brevemente como uma nota à parte. Requer muito mananam. No Tarka Shastra, eles falam sobre tudo na criação como sendo uma mistura de duas coisas. Uma é substância e a outra é o atributo. Tudo na criação tem que estar na forma de um par, constituindo de substância e atributo. A substância mais pura estará livre de qualquer outra coisa, mas mesmo a substância mais pura terá seus próprios atributos, que definem e especificam essa substância. Portanto, você nunca pode ter uma substância sem nenhum atributo.
e você nunca pode ter um atributo sem uma substância. O mundo inteiro é feito da dualidade substância-atributo, que são inseparáveis. Samavaya Sambandhaha. Uma substância significa aquilo que é o locus de um ou outro atributo. Esta proposição do Tarka Shastra é geralmente aceita por muitos outros ramos dos sistemas filosóficos indianos. Somente o Advaita Vedanta, nem mesmo o Vasishta Advaitam. Apenas o Advaita Vedanta diz: esta dualidade ou divisão interna, ou Svagatha Bheda, é aplicável apenas no campo do Anatma. Enquanto que, quando se chega ao reino do Atma, não há dualidade, substância-atributo. Não há divisão interna, Svagatha Bheda. Atma não é uma substância, nem está associado a quaisquer atributos. Atma não é o locus de algum atributo ou outro. Portanto, com base na lógica do Tarka Shastra, Atma não pode ser chamado de substância. Certo, e quanto à consciência? Podemos chamar a consciência de substância ou atributo? No Tarka Shastra, eles tratam Atma como substância e a consciência como atributo. O Vedanta nega isso. Atma não é uma substância e a consciência não é um atributo. Então, o que são? Atma é consciência, que não é uma substância, nem um atributo. Não se enquadra em nenhuma categoria. E quanto à felicidade ou Anandaha, Ananda também não é uma substância nem um atributo. Não se enquadra na dualidade substância-atributo, Svagatha Bheda. E como o Shastra transmite isso? Usando a palavra Ekarasam. Ekarasam não é o rasam que consumimos na alimentação. Ekarasam significa aquilo que não se enquadra na dicotomia substância-atributo, ou na dualidade. Então, Atma ou Brahman é Ananda Swarupaha e é Chaitanya Swarupaha. A palavra Swarupa significa que não é um atributo, nenhuma substância. Portanto, Pratyag Abhinam. Isto é apenas uma proposição aqui, que será elaborada na terceira etapa do ensinamento. Aqui a palavra Pratyag Abhinam significa não diferente do eu individual. Brahman, a realidade absoluta última, não é diferente do eu individual, Atma. Portanto, o eu revisado é a verdade absoluta. Essa é a indicação dada aqui, que será discutida mais adiante na terceira etapa. Pratyag significa eu individual. Abhinam significa não diferente ou idêntico a Brahman. É um Mahavakyam. Pratyag Abhinam é uma palavra composta. E Nirantaram Jayati sempre se destaca como a realidade última, que estará ali mesmo depois de rejeitar tudo o mais. Imperdivelmente estará presente. Destaca-se como o princípio superior mais elevado. Em sânscrito, usa-se a palavra Jayati. Jayati significa literalmente permanecer vitorioso. Aqui traduzimos como permanecer supremo o tempo todo. Quando você diz eu supremo, esta é a ideia. Transcendental. Tudo isso é o Svarupa Lakshanam de Brahman. Agora, vamos ver o Tatastha Lakshanam de Brahman, no qual Brahman é revelado em relação ao mundo, de modo que, com a ajuda do mundo, contrastando com ele, podemos tentar captar ou aprender o que é Brahman. Uma vez conhecida a relação, através dela podemos chegar a Brahman. Caso contrário, o Swarupa Lakshanam seria abstrato demais para conceber. Assim, Tatastha Lakshanam é dado para facilitar nossa compreensão. Então, qual é a relação entre Brahman e o mundo, Jagrat Prapancha, que estamos experimentando? São ensinamentos profundos. Leremos o verso 68.
Sadbrahmakaryam sakalam sadaiva sanmatrametanna tatonyadasti astiti yo vaktina tasya mohaha vinirgato nidritavat prajalpaha. Qual é a relação entre Brahman e o mundo? A Upanishad diz que Brahman é a causa, Karanam. Causa de quê? Sakalam. Sakalam significa todo o Jagrat Prapancha, o universo que experimentamos no estado de vigília, que inclui todas as galáxias, inclui os Panchabhutas, inclui tempo e o espaço. Todo o Jagrat Prapancha, Sakalam, nasce somente de Brahman. Portanto, este mundo é Karyam, Brahman é Karanam. E como Brahman se tornou a causa da criação? Como Brahman criou o mundo? Para isso, precisamos relembrar algo que já vimos antes. Ao longo de todo o Vivekachudamani, tem sido um ensinamento muito firme. Você não pode relaxar nem um momento. Cada classe é repleta de conteúdo. Espero que você consiga suportar. Portanto, se houver iniciantes, eles podem achar muito carregado e precisarão ouvir várias vezes, dezenas de vezes. E mesmo ouvindo repetidamente, você obterá clareza aos poucos. Por quê? Porque muitos conceitos são únicos, pertencentes apenas ao Vedanta. Como o conceito de que existe algo que não é substância nem atributo. Isso não existe em outros sistemas filosóficos. Portanto, tudo isso permanecerá como meras palavras se não for compreendido. Se elas precisam fazer sentido, você precisa aplicar sua mente repetidamente. Você não só precisa entender e assimilar, como também precisa aplicar alguns desses ensinamentos nas partes posteriores do texto. E então, o que devemos usar aqui? Discutimos o Karana Shariram nos versos 31, 32 e 33. Lá, para Karana Shariram, usamos 4 palavras: Avyaktam, Avidya, Maya e Paramesha Shaktihi. Eu disse que a palavra Paramesha se refere ao princípio consciência. E no Vedanta, no contexto da criação, a consciência ou Brahman é chamada de Deus. Quando o tema da criação surge, Brahman é renomeado Parameshaha, o Deus Supremo. E quando digo Deus Supremo, não imaginem Rama, Krishna, Devi, com um corpo e olhos belos, como descrito no Saundarya Lahari. Esses são todos estágios iniciais da definição de Deus, para nos preparar, uma aclimatação. De Ekarupa Ishvara, Anekarupa Ishvara, Vishvarupa Ishvara, Arupa Ishvara. Mas no contexto vedântico, Deus significa Brahman, o princípio consciência. E dissemos, Brahman tem Maya como seu poder, Maya Shaktihi. E este poder de Brahman tem 2 divisões, Vikshepa e Avarana Shaktis. Se você se lembra de todos eles, maravilhoso, eu ficarei muito feliz. Caso contrário, revise essas partes. Vikshepa Shakti é o poder de projeção. E eu dei um exemplo. Assim como temos Nidra Shakti, então, uma vez que vamos dormir, entramos em Nidra e temos o poder de projetar um mundo de sonhos com uma variedade de nomes, formas e funções. Nama, Rupa, Karma. Similarmente, em Maya, todos os nomes, formas e funções estão em estado latente. E Brahman está lá sustentando esse Nama, Rupa, Karma. Portanto, Brahman e Maya Shaktihi, seu poder criativo, também chamado Vikshepa Shakti, estavam lá. E a partir de Brahman, no momento da criação, governado pela lei intrínseca do Karma, que opera em Maya, o universo evoluiu.
Observe atentamente. Brahman não faz nada. Em sua presença, Maya se elabora, é lançada para fora. Assim como as muitas vasnas em nossas mentes, cuja existência delas desconhecemos agora, elas são lançadas na forma do universo dos sonhos, no momento em que adormecemos. Similarmente, todos os nomes, formas e funções, chamados Avyakrita Nama Rupani, do universo, são projetados. Assim, a partir do poder criativo de Brahman, todo o universo é projetado. O mundo é, portanto, uma projeção, como o nosso sonho. E o sonho é real ou irreal? Tudo isso já discutimos. Eu não quero entrar em uma discussão elaborada novamente. Estou apenas relembrando. Para um sonhador, o mundo do sonho parece real e existe no sonho. E o mundo do sonho parece real enquanto estivermos sob o feitiço de Nidra. No momento em que acordamos, o assim chamado sonho real, o chamado sonho existente, perde tanto sua existência quanto sua realidade. De fato, existência e realidade são sinônimas. Assim, o acordado projeta o mundo do sonho, o acordado dá existência ao mundo do sonho, e o acordado dá realidade ao mundo do sonho, temporariamente com sua Nidra Shakti. Mas no momento em que ele acorda do sonho, quando o feitiço de Nidra Shakti se desfaz, ele entende que o sonho apenas pareceu real, com uma realidade emprestada, mas que não tem realidade intrínseca, e portanto é chamado Mithya. Mithya é aquilo que parece real enquanto o feitiço estiver presente. E não apenas parece real. O mundo do sonho possui experimentabilidade, transacionalidade e utilidade. Não negamos esses três aspectos. Agora, o Vedanta estende a analogia do sonho para a criação também. Brahman é como o super-acordado. O acordado comum projeta o mundo do sonho. O super-acordado Brahman projeta o supermundo do sonho, chamado Jagrat Prapancha. O que temos quando dormimos é um sonho comum. Mas este mundo que estamos experimentando é um super sonho que parece real, tomando emprestada a realidade e a existência de Brahman. E não apenas nos parece real, mas também possui experimentabilidade, transacionalidade e utilidade. Por exemplo, estou vendo ou experimentando o microfone. Ele possui transacionalidade. Posso usar o microfone e transacionar através dele. E ele possui utilidade. Ele transmite a fala aos ouvintes. Por isso, concluímos que Jagrat Prapancha é real. O Vedanta diz, isso é real, mas não contém sua própria realidade. Ele é real com realidade emprestada apenas. Como a lua, que é brilhante, mas esse brilho é emprestado. Assim, o mundo é real porque Brahman doou realidade e existência ao mundo. Brahman é o super-acordado, com Maya Shakti. Portanto, Acharya diz aqui, Sakalam. Sakalam significa o universo inteiro, composto de infinitos nomes, formas e funções. Assim como se fala de próton, elétron e nêutron, todos existem em diferentes configurações para se tornarem diferentes elementos. E cada elemento tem um nome, com suas próprias configurações, suas próprias funções. Mas eles são apenas configurações, desmontáveis. Se você continuar desmontando, após um determinado estágio, você não conseguirá ver nada. E Shankaracharya usa a palavra Sat para indicar que Brahman tem sua própria existência. Sadrupam Brahma. E não apenas para transmitir esta mensagem. Shankaracharya também quer conectar a mensagem com algumas Upanishads. Devemos observar aqui que todos esses textos, como Vivekachudamani, são chamados de Prakarana Granthas. Isso significa que esses textos foram escritos por vários acharyas, extraindo os ensinamentos das Upanishads. A Upanishad é a fonte primária.
Até mesmo a Bhagavad Gita é um tipo de Prakarana Grantha. Cada mensagem ali é extraída das Upanishads. Até mesmo o Brahma Sutra é outro tipo de Prakarana Grantha, pois também foi extraído das Upanishads. Portanto, devemos começar inicialmente com os Prakarana Granthas, como Tattva Bodha, Vivekachudamani, etc. E posteriormente, devemos avançar e estudar algumas Upanishads, pois essa é a fonte original. E nas Upanishads, o ensinamento não será apresentado tão ordenadamente quanto em um Prakarana Grantha. Portanto, após estudar as Upanishads, o original, novamente temos que retornar ao estudo do Prakarana Grantha. Assim, de Prakarana Grantha para Upanishads, e de Upanishads para Prakarana. De Pramanam secundário para Pramanam primário, para Pramanam secundário. E à medida que fazemos isso, mais e mais clareza surge. É por isso que o estudo do Vedanta requer estudo consistente e sistemático por um longo período de tempo. Não existe um programa relâmpago se quisermos receber o ensinamento e transformar nossas vidas. Se estivermos interessados apenas em obter algumas ideias ou frases impactantes para citar durante reuniões e seminários de gestão, apenas para mostrar que estudamos a Bhagavad Gita, podemos citar Karmane Vadikaraste. Para fins de citação, seu estudo é uma questão diferente. Mas se eu sou um buscador sério de moksha, e meu objetivo não é apenas impressionar os outros com algumas citações, se meu objetivo é compreender, lembrar, assimilar e transformar minha vida de um samsari que se debate para um Jiva Mukta livre, isso requer um esforço considerável. Qualquer coisa que você queira se tornar proficiente requer esforço. Se quisermos assimilar, é necessário um esforço sério. Portanto, Shankaracharya quer nos lembrar da Chandogya Shastadhyaya. Lá, Brahman é definido como Sad Eva Somya Idam Agre Asi. Ekameva Advitiyam. O único, singular, sem um segundo, sem variedades de nomes, formas e funções. E daquele Sat Brahma, Sakalam, tudo nasce. E então a próxima frase, Sada Eva. Nos 3 períodos de tempo, Sat Matram Etat, o universo inteiro não é nada além de Karanam Brahma apenas, que é o conteúdo real. O mundo não é nada além de superficial nome, forma e função. Assim como os ornamentos não são nada mais do que nome, forma e função, e o verdadeiro conteúdo é o ouro. Pelo fato de usarmos as palavras pulseira, corrente, etc., pensamos que são todas coisas com seu próprio conteúdo. O conteúdo é apenas o ouro. Se você remover o ouro, os ornamentos não existem. Se você remover Brahman, o mundo não pode existir. Portanto, Sat Matra Metate. Sat Matra significa que Sat é o nome de Brahman. E todo o mundo nada mais é do que Brahman, com diferentes nomes e formas. Assim como o mundo dos ornamentos nada mais é do que um único ouro, com muitos nomes, formas e funções. Tataha Anyat Na Asti. Diferente de Brahman, o mundo não existe. Quando Shankaracharya diz isso, levantamos as sobrancelhas. Eu vejo o microfone, vejo a parede, etc. Então, quando experimento tudo isso como existente, como Shankaracharya ousa dizer, o mundo não existe? O que Acharya diz é, o mundo existe, sem dúvida, mas o mundo existe com existência emprestada. A existência está no mundo, mas não é do mundo. Não nego que a lua seja brilhante, mas o brilho não pertence à lua. Está na lua, não é da lua. Assim, Jnani é aquele que compreende que a existencialidade em tudo é Brahman. Shankaracharya diz no Dakshinamurti Stotram, Yasaiva Spuranam Sadatmakam Asatkalparthagan Bhasate. Um Jnani experimenta Brahman em cada objeto do mundo, como a existência. Assim como um sábio experimenta a luz do sol na forma de luz da lua, em uma noite Paurnami.
Todos dizem luar. Um sábio também dirá luar, mas em sua mente ele tem certeza de que está experimentando a luz do sol na lua. Assim, para um Jnani, Jagat Anubhava é Brahma Anubhava. Pratibodha Viditam Matam. Não precisamos fazer um esforço separado para experimentar Brahman. A própria existência pertence a Brahman. Com base nisso, irei me aprofundar um pouco mais e dizer que a existência que experimentamos no mundo tem 5 fatores. Espero que você não esteja cansado dessa história dos 5 fatores. Mais uma vez apresentarei os 5 fatores que usamos para a consciência. Também os usamos para a felicidade. E agora, finalmente, os usaremos para a existência também. Primeiro, a existência não é parte, produto ou propriedade de nenhum anatma. Segundo, a existência é um princípio espiritual independente que permeia todos os nama, rupa, karma e lhes confere existência. Ela me faz dizer: o microfone existe. No segundo capítulo, 16º verso da Bhagavad Gita, no seu comentário, Shankaracharya brilhantemente transmite esta mensagem. E o terceiro, a existência não é limitada pelas extremidades de qualquer nama rupa em particular. Além deste microfone, o ser também existe. Mesmo quando dizemos nada existe. A existência é onipresente. O quarto fator, a existência continuará a existir, mesmo depois que cada nama rupa for resolvido. Como no estado de sono profundo. Durante o sono, você é pura existência apenas. Mas a consciência não se manifesta, porque a mente está resolvida. Portanto, não sou capaz de dizer, eu existo. Eu existo, mas sem saber ou reivindicar. Eu sou pura existência no sono. Então, a existência é eterna. E o quinto fator, a pura existência, sem nama, rupa e karma, sem nome, forma e função, não é transacionável devido à ausência de nama rupa. Assim como a pura consciência e a pura felicidade não podem transacionar por si mesmas. Porque pura existência é pura consciência, e pura consciência é pura felicidade. É por isso que Brahman é chamado de Sat Chit Ananda, Satchidananda, uma palavra muito profunda. Tivemos tantas classes para entender esse conceito, e ainda não tenho certeza se o compreendemos completamente. Se alguém compreendeu, fico muito feliz. Satchidananda é uma palavra usada para definir Deus, ou Brahman. Satchidananda é Brahman. O mundo é Asat, Achit, Anananda. Mas a glória do mundo é que ele pode refletir Sat, Chit e Ananda. O mundo pode refletir Sat, existência. O complexo corpo, mente, sentidos vivo pode refletir Sat e Chit. E Karana Shariram pode refletir Sat, Chit e Ananda. Espero que tudo isso não seja muito difícil de decifrar. Observe o shloka. Tataha anyat na asti. Quando Shankaracharya diz, o mundo é não existente, ele não quer dizer que o mundo não existe. O mundo existe. O que ele quer dizer é, o mundo existe com existência emprestada. Emprestada de Brahman. Asti iti yo vakti. Quem quer que diga, o mundo tem sua própria existência independente. Natasya mohaha, apagataha vinirgataha. Essa pessoa ainda não está livre de mohaha, o feitiço de Maya. O feitiço de Maya, com sua avarana shakti, faz com que alguém conclua que o mundo tem existência independente. Assim como o sonhador, no sonho, conclui que o mundo do sonho tem existência independente. É preciso muita imaginação para visualizar um diálogo onírico. Imagine um diálogo entre o sonhador, em um sonho, e outro participante do sonho. Eles discutem se o mundo exterior existe independentemente ou não. Imagine que no sonho,
Um deles é um Jnani Advaita e o outro é um Ajnani. O Ajnani argumentará veementemente que o mundo do sonho é real. E ele apresenta a lógica, porque ele tem ETU, experimentabilidade, transacionalidade e utilidade. Ele me dá alegria, ele me dá tristeza. Portanto, o mundo do sonho é sólido. Ele existe independentemente. E o Jnani Advaita dirá, não é assim. Que você acorde. E como o acordado, você observa o sonho. O mundo do sonho você compreende que é apenas a sua projeção, que você lhe deu existência, que você deu realidade ao sonho. Depois de acordar, você mesmo trata o sonho como irreal. Portanto, você só pode declarar que o mundo do sonho é irreal depois de acordar. Da mesma forma, enquanto o feitiço de Maya estiver presente, insistiremos que o mundo existe independentemente. Mas quando nos tornamos um super acordado, quando acordamos do sonho comum, nos tornamos acordado. E quando nos libertamos do feitiço de Maya, adquirindo Jnanam, nos tornamos um super acordado. Assim, para um Jnani super acordado, o mundo existe, mas ele compreende claramente que a existência é dada por mim, o super acordado. A única diferença é que, quando você acorda do sonho comum, o mundo do sonho desaparece. Não apenas você se liberta do feitiço de Nidra, no momento em que acorda, o mundo do sonho também desaparece simultaneamente. Mas aqui, quando você tem o despertar espiritual e se liberta do feitiço de Maya, este mundo não desaparecerá. Ele continuará a existir. No entanto, você entenderá que eu não sou um acordado comum. Eu sou o super acordado. Somente eu dou existência a este mundo. Somente eu dou realidade ao mundo. Eu sou a única realidade. Mayeva Sakalam Jatam Mayi Sarvam Pratishtitam. Todos esses mantras se tornarão significativos. Atualmente, eles são úteis para Nitya Parayanam. Muitas pessoas fazem Parayanam de Nididhyasana Shlokas. É uma rotina para elas. E ainda assim continuam sendo samsaris. Portanto, estes mantras não são para mero Parayanam. Cada palavra de Mayeva Sakalam Jatam deve se tornar significativa para mim. Então eu sou o super acordado. De qualquer forma, estou me perdendo do tópico. Vamos voltar ao shloka. Mohaha na Vinirgataha. Vinirgataha, ele não está livre do feitiço de Maya se ele diz, o mundo existe por si só. Então, qual o valor de sua afirmação? Nidritavat Prajalpaha. É como o tagarelar de um sonhador no sonho. Nidrita significa aquele que está sob o encanto de Nidra Shakti. Similarmente, esta pessoa, ou qualquer um que fale sobre dualidade como sendo a realidade. Mas o Advaitin é tão corajoso. Ele diz, qualquer filosofia que seja Advaitam, e todos os outros sistemas, além do Advaita Vedanta, são apenas diferentes tipos de Advaitam. O Vedanta dirá isso apenas aos estudantes, não ao público, porque será mal interpretado. Portanto, todos os sistemas e todas as pessoas que falam sobre dualidade estão todos tagarelando como uma pessoa no sonho. Assim, Nidritavat Prajalpaha Bhavati Muhaha na Vinirgataha Asti. Ok, vou parar aqui. São todos versos profundos. Vou dar-lhe um pouco de descanso. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.